Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente tem alguém muito especial no nosso canal, o Diversidade Sem Barreira, a Mitzi Nunes, que a gente vai entrevistar hoje. E vocês podem ver o artigo dessa entrevista no jornal Terceira Visão de Valinhos. E a gente está super feliz com a vinda da Mitzi. Vou deixar a Lilian falar um pouquinho para depois a Mitzi se apresentar, tá bom? E aí, Lilian, tudo bem? Olá, pessoal. Eu sou a Lilian. Eu e a Miriam fazemos esse trabalho aqui muito bacana, onde a gente conta um bate-papo aí gostoso com pessoas que escolhem diferente a vida delas, né, Miriam? Então, nossa convidada de honra hoje é a Mitzi Nunes. Ela vai falar um pouquinho dela, contar o que ela faz, aí para a gente conhecer um pouquinho dessa pessoa aí maravilhosa, né? E o nosso propósito aqui é mostrar para vocês que vocês também podem, né? Assim como todas essas pessoas escolhem diferente para a vida delas, usando ferramentas de expansão de consciência. Então, sintam-se todos bem-vindos, né? Mitzi, eu passo a palavra a você. Conta um pouquinho quem é a Mitzi, o que a Mitzi faz, o que a Mitzi gosta de fazer, onde você mora atualmente. Fala. Essa é uma coisa maravilhosa onde eu moro, né? Porque desde quando eu fui para a Europa, né, que vocês me acompanham, eu virei a nômade, né, da consciência, porque eu fiquei andando, passando um mês em cada canto, né, para voltar para o Brasil, foram 8 meses. Mas, ó, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, que são minhas alunas também, né, de vários E cursos aí. Eu estou muito feliz de estar acompanhando a trajetória de vocês, isso é fantástico. Trazer a possibilidade das pessoas fazerem novas escolhas, é isso que me impulsiona. Então, meu nome é Mitzi Nunes, eu sou, hoje, estou ainda sem definição, mas para vocês terem uma ideia, mais ou menos, de onde eu vim, eu sou formada em serviço social, com pós-graduação em saúde pública, fui funcionária pública a vida inteira, e em 2015 eu descobri uma ferramenta chamada Barras de Access, que é um dos mais de 8.000 processos técnicas de Access Consciousness, que é esse conjunto de técnicas e ferramentas que empodera as pessoas a saberem que elas sabem. Porque o que nos foi ensinado é que a gente tem que escolher o certo e sair do errado, né? Fazer o bem e nunca fazer o mal. Então, na verdade, a gente nunca foi ensinado a fazer escolhas. E as ferramentas do Access, elas te dão o poder que você acha que não tem, para que você possa fazer as escolhas que, de fato, são leves para você, né? Então, quando eu descobri as barras, foi o primeiro processo que eu fiz, eu percebi que alguma coisa realmente mudou, como se tivesse saído um peso das minhas costas. E isso, de fato, começou um processo de mudança na minha vida. E aí, alguns meses depois, eu fiz o primeiro Fundamento do Brasil, o Fundamento, que é um curso de imersão, que vocês já fizeram, né? 4 dias de desfundamentação de toda a conceituação que você absorveu na vida, né? O conceito de família, o conceito de dinheiro, o conceito de relacionamento, tudo que a gente adquiriu ao longo dessa vida meio que desmorona no fundamento, porque você começa a entender o porquê de dor e de sofrimento, por que algum momento da sua vida você sofre, por que é que você discorda do que está acontecendo com você, mas você acaba indo se deixando levar porque todo mundo está sofrendo, então, né, por que eu não vou sofrer, né? Você acaba se sentindo estranho no ninho, né? É, Nossa, eu não posso ser feliz você todo dia. segue o fluxo como todo mundo, né? Ah, Você vira o que eu chamo de vaca, né? Pessoa vaca, né? Porque você já viram vaca no pasto? Ela fica ruminando assim, ó. Né? foi por aí. Olha, quando eu fui
para a Chapada dos Guimarães dar um curso lá, eu fui fazer uma caminhada, fui fazer trilha, né? Daí eu fui num pasto. Eu fui ver uma coisa incrível que eu nunca tinha visto. A guia de turismo chegou lá e falou assim: bora parar, para o carro aqui, para o carro. Aí eu fui ver, tinha um cara que era o cara que ia dar a comida para as vacas. Aí ele começou a fazer um barulho com a boca, assim, tipo, alguma coisa assim. Elas vinham, apareceu de tudo quanto é lado do pasto, todas enfileiradas. Eu me lembrei da minha época de militarismo, que a gente precisava estar tudo enfileirado para cantar o hino nacional. Eu falei, gente, só falta cantar o hino nacional aqui, essas vacas. Vaca é isso. Para comer, elas ouvem o barulho, e aí elas vêm marchando e ficam enfileiradas, literalmente, ali, esperando. Então, as vacas são isso, né? A gente segue o barulho da manada. Ah, alguém disse, liga a televisão, o Jornal Nacional, a novela, fica desesperado porque a novela acabou logo na hora em que o fulano ia matar, ciclano. Caramba, e amanhã se coloca programa no celular para aparecer no mesmo horário, porque tu quer saber quem matou. Pessoa vaca é assim, né, comadre? Agora, a pessoa cavalo é outra história, né? Já viu cavalo? Cavalo, por que cavalo tem uma cordinha no pasto? Porque se tu tirar a corda, ele vai embora, amiga. Ele vira o Zezéu do cão, literalmente. Ele pula, ele salta, ele rincha, né? Ele sai correndo, ele pula a cerca. Vaca não faz isso. Então, eu deixei de ser vaca. Passei a ser cavalo quando descobri Access Consciousness. Sim. E aí fui trilhando, né? No Brasil, nós éramos pouquíssimos em 2015. Eu me formei facilitadora de base em 2016. Nós éramos, acho que umas 10 pessoas naquela época, num país como o nosso, né? Tem mais de Nossa, 2 foi uma milhões das de habitantes. pioneiras, então, aqui no Brasil, né? Foi. E como maestro, que é é a modalidade do Access mais exigente, eu fui uma das 5 primeiros maestros no Brasil. E na época eu era a única que não sabia inglês. As outras 4, além de saber inglês, eram tradutoras. Verde Luz Piscante só sabia falar I love you na época. Mas, Mitzi, conta pra gente. O que te fez buscar essas ferramentas, assim? A gente percebe que as pessoas, elas buscam muito, né, algo quando, enfim, está numa situação ou foi por uma curiosidade, enfim, né, as pessoas, elas estão sempre querendo melhorar algo, estão, né, em busca de algo maior, e elas acabam daí chegando, né? Ou numa terapia, enfim, ou numa coisa aqui. Mas o que fez você buscar essas ferramentas? Como que estava a sua vida que você falou assim, deu, né? Você contou aí um pouco, deixei de ser a pessoa vaca, passei a ser a pessoa cavalo, mas assim, qual foi o processo que fez com que você buscasse essas ferramentas, e hoje você percebe que você pode ir além em qualquer área da sua vida, né? Enfim. Então, eu estava tava no meu terceiro luto. Meu primeiro luto foi a minha saída da política, do sistema político. Eu, como funcionária pública, Sim. até o momento em que eu saí, eu fui da esquerda, depois eu passei para a direita, porque eu descobri o que era a esquerda, né? Aí passei para a direita, porque a direita a gente já conhece, a gente já sabia como é que é. Então, a esquerda se tornou a mesma coisa que a direita, na verdade, se tornou pior, porque tinha discurso da massa. Então, eu vi isso de perto, porque eu era de um partido político da esquerda, então eu participei da cúpula da esquerda, né? E esse foi meu desvínculo, meu desmame do movimento social. Eu era do movimento social, eu participava do movimento, eu fui uma das 100 pessoas que mais contribuiu na luta contra a AIDS no Brasil. Meu nome está dentro de um livro dessas 100 pessoas que mais contribuiu na luta contra a AIDS no Brasil. Então, os movimentos sociais, eles são
basicamente de esquerda, eles nasceram na esquerda, né? Eu fui uma das fundadoras da Pastoral da Terra no Pará, enfim. Tem todo um processo de luta, né? Que veio desde do meu útero materno, porque minha mãe foi vereadora 2 mandatos. Então estava na minha veia essa Ah, coisa, né? política estava na veia, né? Né? Esse sangue pelo, né? E aí eu É. acabei entrando na faculdade e me formei como serviço social, que defensora dos fracos e dos oprimidos. Brincava que eu era defensora dos frascos e dos Não, comprimidos. primeiro. E aí, nesse momento, quando eu descobri o que aconteceu com a esquerda, né, foi meu primeiro luto, assim, fiquei muito mal. E porque decepcionou, afinal de contas, desde nova eu acreditava, né, que a gente podia defender as pessoas pobres e oprimidas. E eu tinha esse ponto de vista, né? Essa separação, que hoje não existe mais na minha cabeça. Então, esse foi o meu primeiro luto, foi muito ruim. E aí veio o meu segundo luto, que foi a morte da minha mãe, né? Isso eu estou contando, resumindo, Sim, sim. né? A morte da minha mãe foi uma coisa que me impactou muito, apesar de eu ter sido, na época, eu era espírita, e o espírita ele tem esse discurso, né? De que não existe a morte, que essa é uma passagem, blá, 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 mas na hora H a gente se lasca mesmo, né? Sim, não importa, né? A gente Porque vai, sente a dor do mesmo jeito, não tem, exatamente. né? E aí eu estava no segundo luto. Aí 2 anos depois eu fui para o meu terceiro luto, que era o término do meu segundo casamento. Aí foi uma coisa para me botar no Rivotril. Eu fui para psiquiatra, eu fui para psicólogo, essas coisas que ninguém passa. Dor, Ah, sofrimento, não, mágoa, imagina. chateação, né? Não, nunca ouvi falar. Mas, É a coisa dessa realidade, né, Mitz? exatamente. E eu sofri mais ainda com o terceiro luto, porque tinha um histórico de nunca querer casar, mas eu casei 2 vezes. A primeira vez seguindo a manada, né? Porque todo mundo estava casando, só faltava eu, estava com 29 anos, não vai casar, não vai ter filho, como assim? Eu dizia, não quero casar, gente, não quero casar, mas aí casei. Aí passei 3 anos casada, me separei, digo, virei cavalo de novo, né? Mas ainda com os pontos de vista, porque nessa época eu ainda estava na esquerda, ainda era um processo. Não sofri tanto quanto o meu segundo casamento, porque o meu segundo casamento foi a minha mãe que me entregou, digamos assim. Foi ela que me apresentou para o meu segundo marido. Ele era uma pessoa que era frade, então tinha todo o histórico, né, de ser um homem perfeito. Então eu decidi que eu ia ficar casada, porque eu olhava para as minhas amigas, todo mundo Ah, sofria, eu olhava para minha mãe, que também sofreu no casamento, todo mundo sofre, por que que eu, justamente eu, não vou sofrer? Né? E aí engolir sapo, enfim, né? Aquelas coisas todas que vocês não sabem. E aí me separei. E aí, na separação, eu fiquei muito mal. Então, eu fui o antidepressivo mesmo, e psiquiatra, psicólogo, fiz terapia. Passei uns 6 meses na psicóloga e eu já não me aguentava mais, porque eu chegava lá toda semana e falava a mesma coisa para ela. Eu estava para gravar uma fita, nessa época era mais fácil gravar fita, né? Enfim, não tinha essa praticidade do WhatsApp hoje, que a gente pode, no Telegram, né? Mas eu estava para gravar e levar para ela, porque eu não aguentava mais. Nem eu aguentava mais repetir a mesma coisa, porque eu queria entender o porquê da separação. E aí eu estava muito mal. E comecei a trilhar. Nessa época, eu já comecei a fazer pergunta para Deus, que hoje eu chamo de universo, de consciência, né? Eu falei assim, cara, não é possível, eu não sou essa pessoa má. Eu dizia para ele assim, desde então eu já era assim com Deus. Eu falei assim, eu não sou essa pessoa má, eu sou essa pessoa safada, sabe? Eu não matei ninguém, não roubei. Caramba, putz, cara, me dá uma luz aí, porque, sabe, não aguento mais sofrer. E aí eu perguntei para a psicóloga quanto tempo ia durar essa dor, né? Ela falou: você está no luto, que vai durar em torno de 6 meses a um ano. Eu falei: o quê? Nem pensar que eu vou sofrer assim. E aí, nas perguntas que eu me deparei com Deus,
eu descobri algumas terapias, como Ho'oponopono, meditação de Louise Hay, o método Silva de controle da mente. Ai, gente, um monte de terapia. Ferramentas, foi procurando, É, né? um monte. Teta Healing fiz também. E aí descobri barras de Axis. E aí, depois É de conexão. um ano e pouco, né, passando pelas terapias aí, nada funcionava, melhorava, né, aquela coisa meia boca, mas o negócio voltava porque a mente, né, eu queria entender. Daí eu melhorava um pouquinho, mas voltava de novo para aquele lugar. Quando eu comecei a fazer barras, aí assim, tipo, uau, tem alguma coisa que saiu aqui, saiu o peso. Então, essa dor, esse sofrimento que eu vivi foi o que me levou aí para o Axis, Pra... né? Entendi. E Mitzi, nessa sua trajetória, que é gigante, gente, a gente teve a honra aí, né, de já cursar, fazer, né, receber aí também, né, a contribuição da Mitzi em vários cursos, workshops, enfim, né? Também do nosso caminho de Axis, como vocês ouviram ela contando aí, que é uma das iniciadoras aqui, digamos assim, então a Mitzi é conhecida neste meio aí. Mitzi, tem um caso que você, dentre os seus atendimentos ou cursos, que, claro que respeitando a pessoa, não precisa citar o nome, né? Ou até mesmo com você, que você se recorde que foi um caso assim, uau, que você viu muito rapidamente, assim como você, né, nessa sua fala, que teve essa virada de chave, opa, aqui agora, que você possa contar aí pra gente? Nossa, tem vários casos de uau, muitos casos de uau, porque o Access ele é uma ferramenta muito prática, né? Muito rápida e muito fácil. Então, se a Sim, pessoa está disponível, ela recebe, é muito fácil. Mas tem um caso inicialmente que me chamou a atenção de uma pessoa que sofria de fibromialgia. Ela tinha dores terríveis nas articulações e os médicos desenganaram ela, disseram que ela ia passar o resto da vida tomando medicamento, porque o cérebro dela entendeu, isso era a explicação médica, entendeu que as articulações elas não tinham mais, elas não produziam mais aquele líquido que faz, que lubrifica para você ter o movimento, né? Uhum. Então, ela não conseguia se movimentar, porque ela tinha que tomar remédio para poder o corpo produzir, através da medicação, o líquido para lubrificar. E ela, conversando com uma amiga, a amiga perguntou se ela tinha feito barras e ela disse que não sabia o que era, procurou no Facebook e me encontrou em Belém. E por coincidência ou não, era um dos momentos que eu estava em Belém, porque eu viajava muito antes da pandemia. E ela foi ser atendida por mim. Então, eu usei as ferramentas que o corpo dela pediu, não foi só barras. Uhum. sim. Eu, inclusive, fiz uma sessão de sinfonia com ela também, que eu já tinha acabado de me formar maestro na época. Então, eu fiz nela também. Passei 1h40, mais ou menos, com ela, e ela se levantou completamente diferente, sem dor nenhuma. Uau. E nunca mais ela sentiu dor. E essa menina, inclusive, se tornou minha aluna, trouxe o filho dela também, também se tornou meu aluno, e os dois trilharam no Axis, assim, né, com muita alegria. É. Essa E- foi um dos casos, né? Um dos casos assim que me chocou bastante. Chocou no sentido de pá, foi no é. início, né? Sim, sim, É, sim. uma coisa assim, né? Uau, né? Uau mesmo, né? Uma Uau, coisa uau. uau. Nossa, E muito tiveram outras legal. também. Teve uma senhora também que ela tinha dores terríveis no corpo todo, mas as dores dela não eram só nas articulações, era no corpo, como se ela tivesse pego uma pancada todo dia. Ela dizia que ela tinha tensão pré-sono. Então, ela não gostava de dormir, porque quando ela dormia à noite, que ela amanhecia, ela não conseguia levantar da cama, de tanta dor no corpo, né? Então, eu atendi essa mulher 3 vezes e se tornou minha aluna também. Nunca Ah. mais ela sofreu. E a gente vê As essa pessoas ficam melhora, tão maravilhosas. Desculpa, pode falar. né? A gente vê essa melhora e a gente quer que todo mundo conheça, que todo mundo venha saber o que que é, não é? É, Né? Porque assim a gente percebe primeiro na gente. Aí você fala, uau, isso funciona. Aí você
começa a trabalhar, mostrar essa ferramenta para as pessoas, e aí você quer que todo mundo conheça, né? Porque eu também tive muitas dores, e dor na coluna, e hoje eu nem lembro o que era isso. Isso é incrível, né? Tem um caso também de uma aluna que ela estava com um tumor e depois dos atendimentos ela fez os exames, né, de tomografia e tal, não tinha mais tumor nenhum. Então, assim, tem vários casos, meninas. Eu estou há 7 anos no mar, Infinitos, né? mas tem Imagina. casos assim que me chamaram a atenção, sabe? E eu tenho tanto caso que na época, Dava para escrever um livro, né, Mitzi? estou aqui com a minha possível ghostwrite Olha lá. para escrever um livro dos casos, porque eu tenho que recordar, porque eu já não tenho mais nem os depoimentos das pessoas. Ah, Foram verdade. muitos, entendeu? Porque eu viajava o Brasil inteiro e cada atendimento que eu fazia era um caso, né? Sim. Sim. Então, Mitzi, você começa contando, né? Virei a nômade, né? As pessoas às vezes falam assim, mas com as ferramentas. Sim, né? Com as ferramentas, porque a gente que acompanha um pouquinho a trajetória aí da Mitzi, a gente percebe que nada mais apara, né, Mitzi? não. Quarto canto do mundo, Na verdade, nunca me parou, né? nunca parou, né? Mas eu ficava ainda em Belém, porque eu tinha um cachorro, que era meu filho Bredinho, né? E Bredinho queria sempre andar comigo, queria sempre, toda vez que eu viajava, ele entrava na mala, porque ele queria estar comigo nas viagens. Então, depois que ele partiu, que ele se jogou embaixo de um carro, porque ele queria vir em espírito comigo, ele está sempre comigo. Aí eu falei, bom, agora é a hora de ir embora, realmente. Então, eu fui, passei um ano em Recife, depois de Recife, fui embora para Portugal, de Portugal, passei por Londres, passei pela Escócia, passei pela Itália, enfim, até voltar para o Brasil novamente. Fiquei um tempo em São Paulo e vim morar aqui em Florianópolis. E até quando. Tá? Até Quando Mas eu você escolher, né? de Até novo. quando você escolher e mudar. Isso é muito incrível. Até o corpo pedir, agora vamos. vamos embora. Nossa, Mitz, a gente ficou, nossa, super feliz de você estar aqui, né? A gente agradece muito. Queríamos até pedir para encerrar nossa entrevista para você, o que você gostaria de falar para as pessoas, né? Você deixar uma mensagem aqui, falar também como elas podem te encontrar, né? Onde elas te pode falar aí, e depois a gente vai deixar até no vídeo a descrição, né? A Lili depois coloca, tá? Para poder. Pode. Sim, é uma coisa que para mim foi muito importante, se eu pudesse resumir em uma palavra, o que Access Consciousness trouxe para minha vida foi liberdade. E você que está me ouvindo, olha para a tua vida. A liberdade, ela é o não concluir, o não definir, o não determinar. Estar livre é você poder escolher o que você fazer a qualquer momento, sabe? Sem você ter o ponto de vista de que não pode fazer, ou porque você não tem dinheiro, ou porque você está cuidando do filho, ou porque você está casada. Isso tudo é prisão. É prisão dessa realidade. Você vai, Mitz, você está dizendo que eu tenho que me separar, que eu tenho que largar meu filho? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que acessar a consciência é você saber que isso não te atrapalha, que você criou isso na sua vida para você se impulsionar mais, mas você não tem isso claro. Então, o que mais estaria disponível para você, além da liberdade de você ser você? Porque você é o resultado de todas as limitações que foram decretadas na sua vida, de tudo que foi dito para você pelos pais, pelos avós, pelos professores, pelos amigos, pelos colegas de trabalho, colega de faculdade, colega de escola. Então, você acaba sendo o resultado disso tudo. Por isso que eu digo que eu fui uma pessoa vaca, porque a pessoa vaca é isso. Ela é o resultado, ela repete, ela reproduz o tempo inteiro. A tua mente é um sistema de cálculo, então a sua mente existe para te boicotar.
mas ao mesmo tempo ela é tua melhor amiga, porque quando você quiser sair da zona de conforto, que é essa zona onde você está acostumado com aquela coisa, com acordar todo dia, ir para o mesmo trabalho, fazer as mesmas coisas, você já está acostumado a isso. Teu corpo e a tua mente já estão acostumados a isso. Isso não é liberdade, isso é prisão. Mas você acha que essa é a única maneira de você viver, porque você olha para a direita, você olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás, está todo mundo igual. Mas a liberdade é você poder ser aquilo que você escolhe ser, independente do marido, da esposa, do filho, da sogra, do trabalho. É você poder escolher aquilo que realmente expanda a sua vida. E se você quiser, nós estamos disponíveis para te ajudar a chegar nesse lugar, sem você ter que abrir mão daquilo que você chama de família, sem você precisar abrir mão daquilo que você chama de trabalho, mas, acima de tudo, trazendo para você a liberdade de ser você. Uau, Uau. Gratidão! Gratidão. Obrigada a vocês, meninas. Sim, que intensidade. E aí, olha, pessoal, vocês que estão vendo aí, né? Essa entrevista gostosa, esse bate-papo, vocês percebam que vocês também podem estar aí a Mitzi, né? Não é, digamos assim, tanto tempo assim que as pessoas falam, nossa, às vezes demora 10, 12. Não, gente, você também pode, basta escolher. Tá aí, né, com os casos, a própria Mitzi, quantas pessoas ela trouxe aí de exemplo, que você também pode usar a ferramenta no seu dia a dia, não importa, você não tem necessidade. A Mitzi hoje trabalha com isso, mas tem muitas pessoas, vocês já viram aí também nas entrevistas, que fazem os cursos e trabalham nos seus dia a dias, como ela disse aí na mensagem final, né? No que a pessoa gosta, mas ela é ela. E a ferramenta vem para empoderar, né? Verdade. Mitzi, onde as pessoas te... Bom, atualmente você está em Florianópolis. Se quiser Mas um domingo atendimento agora, presencial, né? Mas eu vou, mundialmente, onde as pessoas te encontram? Vamos dizer assim. no meu Instagram, @Mitzi Nunes, MYTSI Nunes, tudo junto. Você Ok. pode encontrar, e no Facebook também, Mitzi Nunes 2 ou Mitzi Nunes, que eu tenho 2 Facebook. Ah, ok. Fora Gratidão. isso, quero fazer um convite. Domingo agora, Opa, eu vou estar fazendo uma palestra sobre o medo, né? Aqui. Quanto que o medo pode ser o teu combustível para sair da zona de conforto. São 10 mulheres que vão estar em Curitiba, presencial e online. O link de inscrição está na minha bio, no meu Instagram. Então, se você é mulher e está a fim de fazer alguma coisa para mudar a sua vida, seremos 10 mulheres a estar falando sobre medo, sobre autoestima, sobre organização financeira, enfim, sobre O que mais precisa? sexualidade, como você lidar melhor com o seu corpo. uau, Uau. gratidão. Aí, então, pessoal, fica o convite também para vocês estarem domingo. É domingo agora já? Domingo agora, dia 17. Ah, ok. Dia 17, então, tá aí com a Mitzi também, quem estiver escolhendo, né? Pode estar aí procurando no link da bio, do Instagram, enfim, vocês encontram aí nas redes dela. E se Gratidão. tiver algum problema, se você não quiser mudar, não tem problema, porque eu acho que você não deve vir para o Access. Mitzi, você O está muito Access, ele muda linda. você, ó. Muito linda. É muito Eu lindo não ver sua levei trajetória. 7 Você anos para sabe mudar que o a Brasil. primeira vez que a Mitzi fez uma live, quando ela mudou para Recife, ela fez a live e eu assisti e eu chorava. Porque, assim, de ver, sabe? Como é lindo você ver a pessoa se empoderar de quem ela é e ela tá feliz. Isso me emociona bastante. De saber que a gente também pode chegar, e ser feliz. Isso é muito incrível. Então, gratidão. Obrigada a Gratidão, vocês, gratidão. meninas. Um beijo muito grande. Ah, e meu YouTube também é Mitzi Nunes, tá, gente? Vocês podem me seguir lá no YouTube também. O que mais é Beijo. possível. Um beijo, gente. Beijo. Beijo, gente. Até mais.